Graças e paz, irmãos. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão felizes aí? Estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém? Antes de eu pregar, irmãos, deixa eu fazer só um esclarecimento, né? Pastor André virou padre, foi? Que negócio é esse? Está com essa gravatinha aí, rapaz? Não, queridos, eu até peço licença ao pastor Daniel para explicar, porque eu respeito muito os costumes da igreja, né? E não é comum os irmãos verem um pastor com uma golinha clerical, né? Com uma gravata clerical. Na realidade, os pastores podem usar também, irmãos, se assim o desejarem, tá? Inclusive foi criado por um pastor, tá? Um pastor presbiteriano no século XIX, 18, 19. Mas para mim o significado dessa gravata é muito especial, porque ela indica que o ministro está separado para pregar a pura palavra de Cristo. E é por isso que ela é branca, porque ela faz um contraste. Normalmente ela é utilizada com uma roupa preta, né, para fazer um contraste com o pecado. E da boca, da garganta do ministro, sai a boa e pura e limpa palavra de Cristo. E é somente por isso, tá, irmãos? Então, se alguém falar que o pastor André virou padre, não, é mentira, né? Não virou padre, não, é pastor sim, com muito orgulho. Isso me faz lembrar do juramento que eu fiz no dia da minha ordenação, dia 8 de fevereiro, que eu estaria separado pelo Senhor para pregar o Evangelho, tá, irmãos? Então, só esse esclarecimento. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor. Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. E à medida que os irmãos forem abrindo a palavra, aquele que puder, por gentileza, coloque-se em pé. Todos acharam, queridos? Vamos ler, irmãos, bem bonito, todos juntos. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu coloquei aqui, irmãos, como título da nossa reflexão, o melhor convite da nossa vida. O melhor, para quem gosta de anotar, né? Tem gente que gosta de anotar o sermão, é uma prática boa, né? O melhor convite da nossa vida, baseado em Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. Permita-me, irmãos, ler a introdução do sermão. O melhor convite da nossa vida. Imagine que você recebeu um convite pessoal para almoçar com alguém muito importante. Você recebeu um convite muito especial para almoçar com alguém muito importante. E aí você pode pensar, eu coloquei aqui alguns exemplos, com o presidente da República, ou talvez não, talvez com algum jogador de futebol famoso, né? O Neymar, o Cristiano Ronaldo, talvez o Messi, né? Ou quem sabe aquele artista que você tanto gosta, Tom Cruise, né? Para quem gosta de Missão Impossível aí, né? Brad Pitt, Julia Roberts. Ou quem sabe uma autoridade mundial, Donald Trump ou outro líder mundial. Agora percebe, irmãos, não é um convite genérico, não foi um simples e-mail genérico de um convite a um almoço, não. Foi um chamado direto para você, você recebeu a ligação dessa pessoa, e ele marcou o horário, reservou a mesa e disse, está tudo pago. Está tudo pago. Provavelmente, diante de um convite de uma pessoa tão especial assim, você irá guardar esse convite com todo cuidado. Com certeza iria cancelar todos os seus outros compromissos e contaria com orgulho para todo mundo. Rapaz, fui convidado pelo Neymar para almoçar. Agora, queridos, à luz disso, pense um pouco no texto que acabamos de ler, em Mateus 11, do 28 ao 30.
Nós não encontramos aqui um convite de um homem comum, mas o convite do próprio Filho de Deus. Não um convite para um almoço terreno, mas para um descanso eterno da alma. Não é um convite temporário, mas é um convite eterno. Não é para alguns, para poucos privilegiados, mas para todos os pecadores que necessitam da sua graça. O contexto da passagem torna isso mais impressionante, porque Jesus acabava de confrontar cidades que o rejeitaram, cidades que viram seus milagres e mesmo assim não se arrependeram. Humanamente falando, talvez fosse até razoável esperar uma espécie de fechamento ou juízo ou afastamento do Messias a essas pessoas. Entretanto, Cristo faz completamente o oposto. Ele abre as portas da graça. Mesmo onde foi desprezado, zombado e chamado de glutão ou beberrão, Jesus continua convidando: vinde a mim. Isso revela quem Ele é. Não um líder distante, mas um Salvador misericordioso. Perceba algo decisivo. Jesus não diz: vinde a religião, vinde as regras, vinde as boas obras. Não, irmãos. Ele diz: vinde a mim. É um convite pessoal. O cristianismo, querido, começa com uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Dentro desse convite, duas verdades fundamentais iremos entender. A primeira verdade é sobre nós. Somos cansados e sobrecarregados. Não fisicamente, mas principalmente espiritualmente, por conta do peso dos nossos pecados. A segunda verdade é sobre Cristo, porque Ele é capaz. Na verdade, Ele é o único que pode aliviar, ensinar e dar o verdadeiro e definitivo descanso para a alma cansada. Por isso, queridos, esse texto nos traz pelo menos 3 perguntas que eu gostaria de responder no desenvolvimento desse sermão. A primeira pergunta é: quem é que está convidando? Nós vamos ver quem está convidando. A segunda pergunta: quem está sendo convidado? E a terceira: do que se trata esse convite? Portanto, irmãos, este convite que vamos saborear nos próximos minutos, não é simplesmente um convite bonito, mas ele é de fato o melhor convite da nossa vida. E ele está sendo feito a você nesse exato momento, hoje. O melhor convite das nossas vidas. Coloque seus olhos no texto, queridos. Leiam para mim, por gentileza, o versículo 28. Bem bonito, tá? Vinde. Primeira pergunta é: quem convida? Primeira coisa que nós observamos no texto, irmãos, é que, diferentemente do que possamos imaginar, o convite que se trata, o melhor convite da nossa vida, não foi para algum lugar especial. Não foi para fazer uma viagem. E eu tenho certeza que talvez aqui muitos sonham em conhecer alguns lugares do mundo, né? Quem não gostaria de dar um abraço no Pluto, não é verdade? Ir lá na Disney, dar um abraço no Pluto, tirar uma foto na Torre Eiffel, conhecer ali as muralhas da China. Mas não, queridos, esse convite não é para ir para algum lugar nesse mundo. Nem muito menos ir para um almoço ou alguma confraternização. Na realidade, o melhor convite da nossa vida é para ir para uma pessoa. O melhor convite da sua vida, meu irmão, não é para ir para um lugar belo, bonito, passageiro, mas para ir em direção à única pessoa que pode tirar o seu fardo pesado. A única pessoa que pode curar a sua alma. A única pessoa que pode mudar a sua realidade eterna. Perceba, irmãos, que esse convite é especial porque ele é direcionado ao Salvador do mundo.
Esse convite é importante, ele é belo e ele é precioso, porque estamos diante do nosso Rei, do Messias, do nosso Senhor. E isso é interessante, irmãos, porque entender quem é quem está convidando, entender quem é o autor do convite, faz toda a diferença para receber ou não esse convite. E quando eu olho para esse texto, Jesus diz assim: vinde a mim. Jesus é a resposta à primeira pergunta. Quem está convidando? Evidentemente, o próprio texto está sinalizando, é Jesus. Mas uma outra pergunta nós precisamos fazer: quem é Jesus? Quem é essa pessoa com esse convite, pastor, que é o melhor convite da minha vida? Quem é Jesus? Nós precisamos responder essa pergunta, irmão. Essa pergunta, irmão, é a pergunta mais importante que você deve responder no seu coração em toda a história da sua vida. A resposta a essa pergunta irá definitivamente resolver a sua eternidade, seja para a salvação, seja para a condenação, mas essa pergunta precisa ser respondida por você nessa noite. Quem é que está me convidando, pastor? É Jesus. E quem é Jesus? Quem é esse homem? Muitos irmãos têm dificuldade a conceituar ou definir quem é Jesus. E perceba, talvez você tenha essa dificuldade, mas você não está sozinho nisso. Muitos dos discípulos também tinham dificuldade, inclusive João Batista. Perceba, abre o texto aí, você está com o texto aberto? Volta aí um pouquinho, lá no início do capítulo 11. Nós estamos no capítulo 11, versículo 28, no final. Eu quero que você coloque os seus olhos no início do capítulo, tá? A partir do versículo 2. Olha aí, por gentileza. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João estava com uma espécie de dúvida. Quem é esse Jesus? Será que é ele de fato o Cristo? Ou será que precisamos esperar um outro? João também estava com dúvida em definir quem é esse homem. Quem é Jesus? E a resposta é interessante, irmãos, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus dá uma resposta contundente aos discípulos de João, e ao próprio João Batista ele diz: eu sou o Cristo. As Escrituras estão testificando ao meu respeito. Todas as características das profecias messiânicas estão sendo cumpridas na minha pessoa. Não tenha dúvida, João. Eu, Jesus, o filho de Maria, o filho de José, eu sou o Cristo. Eu sou o Messias, o ungido. Olhe para a minha vida. Olhe para as minhas atitudes, as minhas ações. Eu cumpro todos os requisitos profetizados desde os antigos profetas. Essa foi a resposta de Jesus. E essa resposta é interessante, irmãos, porque ela casa com todos os evangelhos que mostram o ministério de Cristo. De fato, irmãos, se nós lermos os evangelhos, nós vamos acompanhar o ministério terreno de Cristo, e ele agiu exatamente assim, curando cegos, coxos, leprosos, surdos e ressuscitando mortos. E eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo prático disso. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, por gentileza. A partir do versículo 41. E nós vamos mostrar
que a declaração que Cristo deu a João, a resposta que Cristo deu a João, não foi uma resposta ao vento, mas foi uma resposta que acontecia na prática. Observe. Versículo 41. E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi a mesma pergunta feita por João Batista. Foi a mesma pergunta que estamos fazendo nessa noite. Quem é Jesus? Quem é o autor desse convite? Quem é esse homem tão importante que está trazendo nada mais, nada menos do que o melhor convite da minha vida? Os discípulos estavam se perguntando também: quem é este? Quem é este? E o texto vai responder, irmãos. E a primeira resposta que o texto vai mostrar é que esse Jesus, ele é o Senhor do mundo material. Olha o versículo 39, por gentileza, de Marcos capítulo 4. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. O Jesus que nós estamos apresentando aqui, uma das suas definições é que ele é o Senhor sobre o mundo material. Os discípulos estavam no meio de uma grande tempestade e Jesus estava dormindo numa almofada, o que o texto vai nos apresentar em Marcos capítulo 4. Dentre aquele balanço do barco, o barco quase estava virando, o desespero dos discípulos ali naquela situação, e eles tomam a atitude de clamar para Jesus: Jesus, acorde, não está vendo que estamos perecendo? Não está vendo que esse barco vai virar? O texto vai dizer que Jesus acorda, olha para aquela confusão e diz: vento, para, mar, aquieta-te. E o texto, irmãos, vai nos apresentar que essas forças naturais obedeceram à voz de Cristo. Mas por que, pastor, elas obedeceram à voz de Cristo? Porque Cristo é Senhor sobre o mundo material. Cristo é Senhor sobre o mundo material porque Cristo é o Criador do mundo material. Esse Jesus que estamos falando não é um homem comum. Não compare com Neymar. Não compare com Tom Cruise. Não compare com nenhum popstar desse mundo pop. Não. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez os céus, ele fez a terra, ele fez o mar, ele fez tudo o que existe com o poder da sua palavra. O poder que ele usou para acalmar o mar e o vento foi o mesmo poder que ele usou para criá-los. E é por isso que eles obedecem à sua voz. Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo dos que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem é esse Jesus? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas o texto de Marcos, irmãos, ele não se limita a dizer que Jesus é Senhor sobre o mundo material. O texto vai avançando. Coloque agora os olhos no capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 8. Marcos 5, versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Esse relato de Marcos, irmãos, está provavelmente a descrição do maior exorcismo já relatado. No momento em que Jesus expulsa uma legião de demônios de um jovem em Gadara.
Sabe o que o texto está dizendo aqui? Jesus, além de ser Senhor sobre o mundo material, Jesus também é Senhor sobre o mundo espiritual. Por que que aqueles demônios apenas sobre o mar, não apenas sobre o vento, não apenas sobre o sol, sobre as estrelas, sobre as feras do campo ou os monstros marinhos? O Senhor que te convida nessa noite, Ele é Senhor sobre anjos e sobre demônios. Não há ninguém comparado a Ele. Ninguém é comparado ao nosso Cristo, irmãos. É Ele que te convida. É Ele que te convida. Mas o texto continua, irmãos. O texto não limita a dizer que Jesus é Senhor sobre a natureza, que Jesus é Senhor sobre os demônios. Avance, vai para o versículo 27, agora do capítulo 5 de Marcos ainda. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo que se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado o seu flagelo, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. 34. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O Jesus, irmãos, que nós estamos apresentando aqui, Ele não é apenas criador do mundo material, Ele não é apenas o Senhor do mundo espiritual, mas Ele é Senhor também sobre as doenças. Ele é o Senhor sobre qualquer doença e Ele pode curar qualquer doença, não importa o nome da doença. Perceba que o texto apresenta o caso de uma mulher que estava há 12 anos sofrendo um fluxo de sangue terrível. Hemorragias durante 12 anos. O texto vai apresentar, irmãos, que aquela mulher já tinha gastado a sua fortuna, o seu dinheiro com muitos médicos e nenhum pôde sarar a sua doença. Até que ela conheceu o médico dos médicos. Até que ela conheceu o médico dos médicos. E o que é interessante é que o texto vai dizer que aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, e quando ela toca na orla, no pezinho ali, das roupas dele, ela foi curada. A pessoa que te convida, que te traz o melhor convite da sua vida, ele é aquele que tem autoridade sobre qualquer doença. Ele é aquele que pode te curar de qualquer mal. Mas o texto ainda não está satisfeito. O texto continua, irmãos. Coloque os seus olhos agora no versículo 41 do capítulo 5 ainda de Marcos. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus não é apenas o Senhor sobre o mundo material, Senhor sobre o mundo espiritual, Senhor sobre as doenças, mas Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Nós acabamos de ler aqui o relato de um milagre de ressurreição. Essa menina de 12 anos era filha de Jairo. Jairo era um dos grandes da sinagoga, um dos grandes entre os judeus. E a sua filhinha estava gravemente doente. Ele ouve falar da fama de Jesus, corre até ele e clama para que Jesus salve a sua filha. Jesus diz, eu vou. E no caminho, eles são interrompidos por alguns perturbadores, dizendo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E o texto vai dizer que alguns começam a chorar, e Jesus disse, a menina não está morta, mas ela apenas dorme. E o texto vai dizer que alguns começam até a zombar dele ali.
Só que o texto finaliza, irmãos, de uma forma maravilhosa. Jesus ordena a alma daquela menina para que a alma daquela menina retorne ao corpo. Quem é que pode fazer isso, irmãos? Quem é que pode fazer isso, irmãos? Neymar pode fazer isso? Tom Cruise, Missão Impossível, pode fazer isso? Quem é que pode dizer a uma alma que está no além, saia daí onde você está e retorne para o corpo da menina agora? No mesmo instante, aquela menina ressurge dos mortos, irmãos. Sabe o que é interessante, queridos? É que o próprio Cristo fez isso. O Senhor que é Senhor sobre a vida e sobre a morte, Ele também experimentou da morte. Ele ficou na tumba 3 dias, Ele ressuscita ao 3º dia, com o seu próprio poder. Quem é capaz de fazer isso? Apenas o Cristo, apenas aquele que te convida nessa noite. Quem é Jesus? Quem é o autor desse convite? É aquele que é Senhor sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a morte. Ele é mais poderoso do que qualquer popstar ou qualquer astro que você possa conhecer. Você deveria dar atenção ao convite desse homem. Volte lá para o nosso texto. Mateus 28, ou Mateus 11, versículo 28. A primeira pergunta nós já avançamos, irmãos. Nós já identificamos no texto, já identificamos na Escritura quem é que está convidando. Agora nós vamos tentar identificar aqui quem está sendo convidado. Coloque seus olhos no versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O texto é claro. O texto é claro ao dizer quem é o destinatário do convite. O destinatário são todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Observe que, de acordo com o contexto da passagem, fica claro aqui, irmãos, que não trata-se de um cansaço meramente físico, que aí seria fácil, né? Corra aí 50 quilômetros e diga, Jesus, estou aqui. Aí Jesus tira o seu cansaço físico. Aí seria bom se fosse assim, né? Não, Jesus, não, gente, não é isso que o texto está dizendo. Esse cansaço aqui, ele é muito mais profundo do que o mero cansaço físico. Ele é muito mais devastador do que o mero cansaço material. Esse cansaço que Cristo está dizendo aqui, esse fardo pesado, esse sobrecarrego que Ele está dizendo aqui, é o sobrecarrego da alma, é o cansaço da alma, é o cansaço do coração, é o cansaço de estar a quilômetros de distância da salvação, é aquele cansaço que apenas o pecado pode trazer. É aquele cansaço, irmãos, que apenas a iniquidade pode estabelecer. Esse cansaço é terrível, irmãos. E não importa quantos dias você deite na sua cama, esse cansaço nunca vai embora. Não importa quantos dias de férias você tire, esse cansaço não vai embora. Não importa quantas viagens você faça. Não importa quantos medicamentos você tome. Não importa qual psicólogo você vai se consultar, qual terapeuta, esse cansaço nunca vai embora. Porque esse cansaço não é físico, ele não é psicológico, ele não é um cansaço emocional, ele é um cansaço espiritual, causado pelo seu pecado, causado pelo meu pecado, causado pelos nossos pecados, irmãos. Esse fardo pesado, esse coração pesado, essa alma sobrecarregada, é assim pelo fardo dos nossos pecados. Spru vai relatar para nós aqui nessa noite a seguinte afirmação. Creio estar claro, com base no contexto da passagem, de qual fardo Jesus estava falando. Ele não está falando dos fardos que carregamos no cotidiano, questões profissionais, atritos familiares, outras provações. Em vez disso, ele estava se referindo ao fardo do pecado.
Não importa quanta força o fardo de um pecado. Sabe por quê? Porque você não tem condições. Não importa o quanto inteligente você seja, quão rico você seja, qual o seu status social, qual a sua posição, qual o emprego que você tenha, qual é a cor da sua pele, ou em que família você vive, não interessa. O convite é para você, pecador. Você carece de Jesus Cristo agora, hoje. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. O problema não é saber que você é pecador. Não é saber que nós somos pecadores. O problema é que eu não me acho pecador. Ou não acho que esse estado seja tão grave assim. A pior coisa que já aconteceu na humanidade, irmãos, chama-se pecado. Por quê, pastor? Porque é o pecado que faz separação entre você e Deus. Os seus pecados. Mas, pastor, eu não estou fazendo mal a ninguém, só a mim mesmo. Os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Gênesis 3:6 vai mostrar algo interessante. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Acabamos de ler aqui, irmãos, o relato da queda. A primeira atitude que o casal no Éden tomou após pecar foi tentar providenciar uma solução para o seu pecado. É como se eles dissessem: fiz besteira, vou resolver o problema. Fiz algo errado, desobedeci a Deus, mas eu vou tentar dar um jeito aqui. Eu vou esconder de Deus o que eu fiz. Eles perceberam que estavam nus, porque pecaram, e o pecado abriu os olhos deles, eles perceberam que não estavam vestidos, e eles mesmos tentaram providenciar uma solução para o pecado. Eles tiveram a brilhante ideia de arrancar folhas de árvores e cobrirem os seus corpos. O texto vai avançar, se você tiver curiosidade de ler. Eles escutam os passos de Deus no jardim, chamando, e eles com medo se escondem entre as árvores. E Deus pergunta: onde está Adão? E eu disse: estou aqui. Me escondi, porque estava nu, estava com medo, porque estava nu. Deus disse: quem foi que te disse que você estava nu? Você comeu do fruto? E aí começa: não, foi a mulher que tu me deste. E a mulher: não, foi a serpente. E a atitude de Deus foi: tira essas folhas. Tira essa roupa que não presta para nada. Você não tem condição de resolver o problema do pecado.
Apenas eu tenho condição. E ele tira aquelas roupas de folhas e coloca uma roupa de animal. Um animal foi morto. Um animal foi morto. Um sacrifício precisou ser feito para cobrir o corpo de Adão e de sua esposa. Não. Necessitado, cansado, sobrecarregado, não. Não importa o quão forte você seja, não importa o quanto inteligente você seja, você não consegue resolver o problema do pecado. Nós ainda caímos em pecado porque ainda acreditamos que podemos resolver o problema com a nossa própria capacidade. O convite, meu querido, é para você, pecador. Hernandes Dias Lopes vai dizer: Jesus dirige essas palavras exatamente nas mesmas cidades onde foi rejeitado. Mateus 11, 16, 19 vai dizer: mas quem aí de comparar essa geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta, mas não dançastes, entoamos lamentações, mas não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e diz: eis um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas obras. Mesmo aquelas cidades onde é chamado de glutão e beberrão, ele está disposto a receber e perdoar essas pessoas. Jesus não disse à humanidade pecadora: afastem-se de mim. Antes, ele disse: vinde a mim. Esse convite é dirigido a todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os estratos sociais. É dirigido ao rico, ao pobre, ao doutor, ao analfabeto, às crianças, aos idosos, aos homens e às mulheres, aos ateus e aos religiosos. Esse convite é dirigido a você, meu irmão. Jesus não tem preconceitos, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe as pessoas pela cor da sua pele, por seu estado social ou por sua religião. Ele ama a todos sem distinção e convida a todos à salvação. A porta da graça está aberta, a porta do céu está escancarada, o banquete da salvação está preparado e o convite é dirigido para você agora. Vinde a mim, vinde a mim. Todos estão cansados, todos sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Respondemos, irmãos, a segunda pergunta. A quem é direcionado o convite? Aos pecadores, aos necessitados, às pobres almas cansadas. Mas no que, pastor, e a terceira pergunta para nós finalizarmos o sermão, no que consiste essa pergunta? Observe o versículo 28 mais uma vez. E ele diz: vinde. Observa aí. Vinde. No original ele está como um advérbio. É como se Jesus estivesse dizendo: agora venha. Ele está escrito aqui numa interjeição. É como se fosse um chamado. Agora venha a mim, pecador. É um chamado, é uma ordem, é um convite de ordem. Venha, pecador, agora, nesse momento. Porque a única forma de eu ir até Jesus é por meio da fé. Fé é confiança. Fé é se entregar por completo ao senhorio desse convite. Fé é aquilo que faz com que eu me aproxime de Cristo. Para responder a esse convite, fé é necessária. Confiança de que Cristo é o único Salvador para a sua alma cansada. Fé é necessária para que os seus fardos sejam tirados de você e colocados em Cristo. Fé é dizer que Cristo tem poder o suficiente para suportar o peso do seu pecado. Ah, queridos, e Ele pode, viu? Ele pode. Ele aguenta. Você já assistiu às Olimpíadas?
Já? Tem uma modalidade de esporte que é o levantamento de peso. Já viram? Aí tem aqueles pesos assim. Aí aqueles rapazes, aquelas moças também, eles levantam aquele peso. Uns aguentam, né? Outros não, e jogam um peso no chão. Mas imagina só, Jesus carregando os seus pesos, o seu pecado. Ele está segurando aqui. E eu não sei quantos quilos pesam os seus pecados. Eu sei que eu não tenho condições de carregar. Nem eu tenho condições de carregar os meus, nem você ou de vocês. Mas quando Cristo diz assim, lance sobre mim o seu fardo, os seus pecados. Eu imagino ele segurando aquele peso e eu pegando os meus pecados mais íntimos e mais profundos, que pesam toneladas, e eu lançando sobre ele, e ele nem piscando, nem pisca. Você já viu um homem carregando um botijão de gás? Faz careta, não faz, homem? Já viu o maridão carregando um botijão de gás? Faz uma careta feia, não faz? Pois é, está usando muita força. Olhe para os olhos de Cristo. Serenidade. Lance mais peso e você lança mais uma tonelada. Calmo, sereno e tranquilo está o nosso Senhor. Não pense que é apenas os seus pecados, mas os pecados de toda a igreja sendo lançados sobre Ele. E como Ele está? Com um sorriso no rosto, carregando o meu e os seus fardos. Se há um que pode carregar os seus pecados, esse é Jesus, irmão. Se há um que tem condições, que tem força suficiente para carregar o peso dos seus pecados, esse é Jesus. Vinde significa isso, fé, beba dele, experimente de Jesus Cristo. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vinde, beba de Jesus Cristo, vinde, coma de Jesus Cristo, declarou-lhe, pois, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. No que você está satisfazendo a sua alma, meu irmão? No que você está satisfazendo a sua alma, apenas Jesus pode lhe satisfazer plenamente. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Experimente de Jesus. Vá até Ele. Beba dele. Coma dele. Seja dele. Lance sobre Ele o seu fardo, o seu pecado. O texto vai dizer ainda, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Essa palavra é muito boa, irmãos. Descanso. Eu sei que você está cansado, né? Você está cansado, né? O peso do seu pecado, o peso da culpa, a consciência. Eis alguém que te dá descanso. Ele é manso, ele é humilde. Ele não é como os fariseus que pregam um legalismo religioso. Não, ele é manso, ele é humilde. Ele te chama para ter uma vida com ele. Queria pedir a diaconisa Silvana, a irmã Ludmila e o irmão Hudson. Eu já estou finalizando o sermão, mas antes de finalizar, eles vão cantar uma música.
E eu quero que você feche os seus olhos enquanto essa música for sendo entoada. O nome da música é Ele Vem Para Te Salvar. Uma música do Ademar de Campos. Enquanto essa música for tocada, eu quero que você escute e eu peço que você fale com Deus. E eu peço que você fale com Cristo. Eu peço que você diga a Cristo: Jesus, eu estou cansado. Eu estou cansado. Se você não é crente, estou cansado dos meus pecados. Alivia a minha dor. Se você é crente, eu estou cansado, Jesus, das minhas provas, das minhas lutas, do meu dia a dia, dos meus fardos diários. Eu estou cansado. Alivia a minha dor. Alivia o meu peso, alivia o meu fardo. Feche seus olhos e fale com Jesus, em nome de Jesus. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. E Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra Te salvar. Ele vem para te salvar. contemplar Ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele muda em meio às lutas. um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem
para te salvar. Ele vem pra Te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. E qual é a sua resposta nessa noite, meu irmão? Jesus te chama. Vinde a mim. Qual a resposta que você tem para dar para Ele? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu sei que o pecado dói. Eu sei que o pecado tem tentado te afastar de Deus, e de fato ele faz isso. Eu sei que o pecado te impede de tomar decisões, mas uma decisão você precisa tomar nessa noite. Jesus te chama. Qual é a sua resposta para Ele nessa noite? E como ministro do Evangelho, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Tem alguém aqui que gostaria de lançar sobre Cristo os seus fardos, os seus pecados, e dizer: pastor, eu quero crer em Cristo, eu quero crer nesse Jesus, eu quero confiar que Ele vai me livrar dessa dor, desse sofrimento, desse peso. Eu não consigo carregar, pastor, mais esse peso. E o Senhor pregou sobre alguém que tem poder para carregar esse peso. E eu quero confiar nesse Jesus. Eu quero confiar que Ele pode sim carregar os pesos dos meus pecados. Se alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos. Nós gostaríamos de orar por você. Se alguém que gostaria de entregar a sua alma ao senhorio de Cristo, com uma das suas mãos levantadas, nós gostaríamos de orar por você. O pecado às vezes faz isso, né? Te impede, te trava. Jesus chama. Só que o pecado diz não. O pecado trava o coração, trava as atitudes, trava. Alguém aqui quer se reconciliar com Jesus? Levante uma das suas mãos também. Eu gostaria de orar por você. Não tem? Tem algum crente que está aqui precisando de oração, sentindo cansado? Vem aqui, amigo. Sentindo cansado, pode vir, meu irmão. Sentindo com um fardo pesado, precisando de uma cura, precisando de uma restauração na família, precisando de sossego, de descanso. Nós apresentamos um Jesus, irmãos, que tira fardos pesados. Tira fardos pesados. Nós cremos em um Cristo que alivia a dor, que alivia o sofrimento e que te faz forte. Vamos cantar o refrão? Ele vem pra te salvar. Cante ao Senhor, meu irmão. Abra sua boca, cante ao Senhor. Ele vem para Cante a Jesus. te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para
te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.